Bora falar agora sobre o Corinthians, que tenta acabar com um jejum incômodo de não vencer há mais de 10 anos no Mineirão. O estádio em Belo Horizonte é palco de Cruzeiro e Corinthians que se enfrentam nesse domingo em jogo do Campeonato Brasileiro. A última vitória alvinegra foi em 2014, com Tite como treinador. Luciano, que é hoje jogador do São Paulo, fez o único gol da partida, vitória do Corinthians por 1-0. Desde então foram 8 confrontos, com 3 empates e 5 vitórias do Cruzeiro, aproveitamento corintiano de apenas 12,5%. Importante registrar que esses times voltam a se enfrentar no Mineirão na semifinal da Copa do Brasil, jogo marcado para o dia 10 de dezembro. A partir desse confronto, o vencedor vai à final e espera o vencedor de Fluminense e Vasco da Gama. Só para registrar que no ano passado também jogando no Mineirão, o Corinthians tomou 3-0 do Cruzeiro. Para a partida desse domingo não jogam Memphis Depay, que sentiu um entorse no joelho no jogo contra o São Paulo, Matheus Bidu também reclamando de dores no joelho, além de Hugo Souza e Maicon, que já eram baixas anteriores. Quero falar agora sobre o Corinthians num ano completamente atípico. O Timão de 2025 está perto de bater 3 bilhões de reais de dívida. Corinthians que teve presidente empichado e que hoje tem 85 milhões de reais a pagar por conta de 2 transfer bans. Apesar disso, é o Corinthians que foi campeão paulista e que pode garantir o segundo título em algumas semanas na Copa do Brasil. Com um detalhe importante: São Paulo, Santos e Palmeiras não conquistaram títulos, somente o Verdão ainda tem chance de se sagrar campeão nessa temporada. Mas a felicidade corintiana dentro de campo não para por aí. Isso porque o saldo em clássicos foi positivo. O Corinthians disputou 14 clássicos no ano, com 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, aproveitamento de 57% dos pontos. O melhor resultado se deu nos jogos dentro de casa: 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota na Neoquímica Arena. E o Palmeiras foi a grande vítima do Corinthians. O Corinthians venceu o Palmeiras 3 vezes, empatou 3 e perdeu apenas uma. Timão ganhou do Palmeiras na final do Paulista e ainda eliminou o rival na Copa do Brasil. Confrontos contra o Santos: 3 vitórias do Corinthians e apenas uma derrota. Contra o São Paulo, o Corinthians acabou tendo saldo negativo. Única vitória nesse último confronto na Neoquímica Arena, eram 2 derrotas. O tricolor tinha 100% de aproveitamento nos jogos contra o Corinthians na atual temporada. Só para fechar o noticiário alvinegro, registrar que a vaquinha da torcida para pagamento do financiamento do estádio se encerra na próxima quarta-feira, bem distante dos 700 milhões de reais sonhados, mas com uma receita relativamente boa. Foram arrecadados 41 milhões de 82 mil reais até aqui. Bora falar agora sobre Tite. A grande bomba do sábado foi divulgada pelo próprio treinador. O Tite revelou por meio das redes sociais que estará de volta ao futebol em 2026. Tite, você lembra, chegou a se acertar para trabalhar com o Corinthians, mas na madrugada em que embarcaria de Porto Alegre para São Paulo para se apresentar ao Timão, ele acabou passando mal. Há quem conte que ele sentiu muita ansiedade, uma crise de ansiedade muito forte, e optou por abrir mão do acordo que tinha com o Corinthians. Declaração nas redes sociais do Tite, abre aspas: "Cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado a todos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos." O Tite deve voltar a trabalhar em 2026 no futebol brasileiro. Embora ele tenha o sonho de atuar no exterior, imagino que se ele não conseguiu depois de treinar a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, não será agora, depois de um período parado por conta de um problema de saúde, que ele vai conseguir realizar esse sonho. Diante desse cenário, a maior possibilidade para o Tite hoje me parece ser o Corinthians, especialmente se o Dorival Júnior não for campeão da Copa do Brasil. Se o Corinthians conquistar o título do torneio, o Dorival deve continuar. Qualquer outro resultado e a pressão pela contratação do Tite, especialmente interna, vai ser enorme. Outra possibilidade para o Tite, o Botafogo. David Ancelotti está com os dias contados. E durante o ano, o Botafogo foi um dos clubes que fizeram contato com o Tite. O Tite conversou com o Corinthians, com o Atlético Mineiro, com o Fluminense e com o Botafogo. O Flu contratou recentemente o Zubeldia, que faz bom trabalho, especialmente nos jogos dentro de casa. O Atlético tem o Sampaoli disputando o final de Sul-Americana, inimaginável que o argentino saia. Corinthians tem essa questão com o Dorival Júnior e o Botafogo vive uma realidade paralela com o David Ancelotti. É real a chance de o Ancelotti
cair ao fim do Campeonato Brasileiro. Só para registrar que se na semana passada, na eleição para o presidente do Grêmio, o Paulo Calef tivesse vencido a eleição, é natural que o Tite já tivesse uma proposta para treinar o Grêmio em 2026. Como a vitória foi de Odorico Roman, a tendência é que Mano Menezes permaneça no tricolor gaúcho. E você gostaria do Tite no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Para falar agora sobre o Corinthians, para repercutir uma informação maluca. A de que o Wesley, jogador formado na base do Corinthians e vendido para o Al Nassr, poderia voltar para o Parque São Jorge em 2026. Por que eu estou tratando o boato como maluco? O Corinthians vendeu o Wesley para o Al Nassr por 20 milhões de dólares. O time saudita hoje aceita negociá-lo, mas pede como compensação financeira próxima a esses 20 milhões de dólares, até porque não é dono de 100% dos direitos econômicos. O Corinthians manteve uma fatia que fica entre 15% e 20% do valor de uma venda futura. O Corinthians hoje tem dois transfer bans para resolver, cerca de 85 milhões de reais que ele precisa pagar antes de pensar em contratar atletas. E essa questão ainda deve piorar nas próximas semanas. Existe o risco de outras 4 condenações caírem, o que aumentaria a dívida do Corinthians para 125 milhões de reais. Pois bem, além de pagar todas essas pendências, o Corinthians ainda precisaria de dinheiro para comprar o Wesley do Al Nassr. Situação completamente descartada. A tendência é que o Wesley deixe o Al Nassr e encontre outra alternativa, ou na Arábia Saudita ou na Europa. O jornal A Bola já revelou que o Sporting de Portugal é um dos interessados no ex-atacante do Timão, que com a camisa do Al Nassr vive altos e baixos, nunca conseguiu ser titular absoluto. Bora falar agora sobre o Corinthians. Qual a chance de o Timão faturar 184 milhões de reais com o Guinegão? A pedida do Corinthians para vender seu atacante de 18 anos de idade é de 30 milhões de euros. E a alegação é de que o Zenit, um clube do Catar, outro da Arábia Saudita, tem um da Premier League, além do Zenit, são os interessados na contratação do jogador. Eu não acredito na possibilidade de o Timão alcançar 30 milhões de euros pelo atleta. Há somente um ponto positivo no Guinegão, o fato dele ter 18 anos de idade, e clubes do exterior levam em consideração a juventude como um fator determinante. Mas não é um jogador com passagem por seleções de base. Ele não conseguiu ser titular absoluto do Corinthians em momento algum nessa temporada, e mais, não é um cara que tem um histórico de muitos gols. Por exemplo, pelo Corinthians principal são 21 jogos, 5 gols e 2 assistências. Já pela base, no time sub-20, nesse ano, 22 jogos, 8 gols e 1 assistência. O Corinthians pede 30 milhões de euros para tentar valorizar o atleta, sonhando com uma proposta parecida. Mas hoje dá para dizer que uma cifra real para o Guinegão seria algo na casa dos 15, no máximo estourando 20 milhões de euros. Ainda assim, bastante dinheiro para um atleta que tem muita capacidade física, muito esforço, mas que está longe de ser um primor de centroavante. Só para completar em relação ao Timão, vitória fundamental por 3-1 contra o São Paulo na noite dessa quinta-feira, na Neoquímica Arena. O resultado permitiu que o Corinthians se igualasse em pontos ao São Paulo, ambos com 45 na briga por vaga em pré-Libertadores, especialmente se o G7 virar G8. Bora contar também que o Corinthians não teve Memphis Depay desde o início da partida, a pedido do próprio holandês. Segundo Dorival Júnior, o Memphis voltou da seleção holandesa com um pequeno problema, um incômodo, e foi utilizado apenas no segundo tempo, quando ele entra em campo. São Paulo e Corinthians empatavam em 1-1 e o Memphis marcou um golaço, com direito a rolinho no Sabino antes de finalização para fazer o 2-1. O Yuri Alberto, que já havia aberto o placar de pênalti, fez o gol do 3-1, assegurando vitória fundamental. Bora fechar o vídeo para falar sobre Yuri Alberto. Craque Neto contou em seu programa, Os Donos da Bola, dessa quarta-feira, que Yuri Alberto será vendido para Roma no ano que vem. A frase é a seguinte, abre aspas, pelas informações que eu tenho, esquece. Ele não vai ficar para o ano que vem. O Yuri Alberto vai para Roma mesmo, afirmou o craque Neto, que tem fontes no Corinthians e especialmente também próximas ao Yuri. Ele cria uma relação bem legal com os pais do Yuri e com o jogador. Segundo o craque Neto, a negociação pode girar entre 30 e 40 milhões de euros, com a lembrança de que o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos, ou seja, vendeu por 30 milhões, o Corinthians fica com 15 milhões, vendeu por 40 milhões e o Corinthians fica com 20 milhões. Só para completar, Yuri Alberto soma 51 jogos, 16 gols e 2 assistências, temporada bem ruim na comparação com a passada.
O Yuri, desde que voltou da contusão, tem alternado momentos de craque e momentos de perna de pau. Isso também ajuda a negociá-lo em caso de proposta. A única impressão que eu tenho é de que é sempre muito mais complicado uma operação de 30 a 40 milhões de euros na janela de inverno europeia, que seria de janeiro. Então, tenho comigo a impressão de que o Yuri pode acabar ficando pelo menos até a metade do ano que vem. Só para contar também que o Corinthians precisa de pelo menos uma ou duas grandes vendas para tentar salvar o seu ano do ponto de vista financeiro. Além de Yuri Alberto, uma possibilidade real de transferência envolve Breno Bidon. Já contei para vocês que ele é alvo do Atlético de Madrid. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.